Senadora Fátima Bezerra, 5 minutos mais um de bônus. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor Ele presidente, deixou claro ali, presidente, apenas isso na resposta, apenas por uma questão. Ele é a favor da eleição direta agora. Não foi o que eu disse, senador. Senadora Fátima Bezerra. Tempo, senhor presidente, 6 minutos. Começar. Não, vai começar agora. Senhor presidente, senhor relator, eu quero inicialmente aqui saudar a presença dos juristas Geraldo Prado, Ricardo Lodi, Dr. Marcelo Lavaner, que fizeram exposições lúcidas e competentes, desconstruindo aqui, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista jurídico, os argumentos daqueles que defendem o impeachment da presidenta Dilma. Queria também, me permita, fazer uma saudação especial ao nobre advogado Dr. Marcelo Lavaner, protagonista daquele importante momento histórico em defesa da nossa democracia, que foi o pedido de impeachment de Fernando Collor, tão diferente, doutor Lavaner, como o senhor mesmo colocou, tanto do ponto de vista de mérito e circunstâncias do pedido que ora analisamos. Como o senhor bem lembrou, doutor Lavaner, naquela época, as denúncias contra o presidente Collor, e eram muitas, foram amplamente investigadas pelo Congresso Nacional por uma CPI que durou 85 dias e, ao final, concluiu que haviam indícios suficientes de que ele havia se beneficiado pessoalmente de um grande esquema de corrupção do governo. Desta vez, estamos analisando o afastamento da presidência de uma mulher honesta, íntegra, proba, contra a qual não paira nenhuma denúncia de ter se beneficiado de recursos públicos. Também faço questão de ressaltar, como disse Vossa Senhoria, naquela época havia ampla unanimidade na sociedade em defesa do impeachment de Collor. Tanto é que as entidades mais representativas da sociedade civil defendiam o impedimento. Tanto é que jovens de todas as classes sociais e preferências políticas, os chamados caras pintadas, tomaram as ruas. Hoje, é fato inquestionável, a sociedade está nitidamente dividida. São os partidos derrotados nas urnas que não tiveram grandeza de respeitar a democracia, de respeitar a soberania popular. São os partidos derrotados nas urnas, em especial o PSDB, que protagonizam o processo. Uma das próprias autoras do pedido de impeachment já reconheceu, e já foi dito hoje aqui, nessa comissão, que recebeu R$45 mil do PSDB para apresentar um parecer pelo impeachment. O jurista, o nobre jurista Miguel Reale Júnior, que também é autor do pedido, é filiado também ao PSDB. O coordenador jurídico do PSDB, o coordenador jurídico nacional, também assina o pedido de impeachment. E o próprio relator desta comissão, o senador Antônio Anastasia, também é filiado ao PSDB. No dia de ontem, doutor Marcelo, doutor Geraldo, doutor Ricardo, testemunhamos aqui o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, o juiz José Maurício Conte e o advogado Fábio Medina, tentando configurar os supostos crimes de responsabilidade praticados pela presidenta Dilma. Ficamos estarrecidas ou estarrecidos quando, da defesa que eles fizeram, doutor Marcelo, que o julgamento do Senado Federal deve ser meramente político numa tentativa de transformar o Senado Federal em tribunal de exceção. O advogado Flávio Medina nos deixou ontem com a impressão de que nós, parlamentares, estamos acima da lei. Ele chegou ao cúmulo de dizer que nós não precisamos fundamentar nossas posições ao votar nesse processo. Para os juristas, como também para uma das autoras do pedido de impeachment,
nós não precisamos nos ater às pedaladas fiscais, aos decretos de suplementação, ao ano de 2015, como está delimitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, senhor presidente, eu quero rapidamente aqui, a partir dessas considerações, deixar as seguintes perguntas aqui aos nossos ilustres convidados. Para o doutor Marcelo, o processo de impeachment é um processo essencialmente político, como tem dito aqui. Se consumado o impeachment sem base legal, não estará se criando um precedente perigoso para a estabilidade do nosso ordenamento jurídico e principalmente para a jovem democracia brasileira? Não estaremos jogando na lata do lixo da história a luta dos que bravamente resistiram à ditadura militar e lutaram em defesa das diretas já? Por fim, doutor Marcelo, o senhor também viveu intensamente aquele processo de impeachment de Fernando Collor. Como já disse aqui, foi um dos principais protagonistas daquele momento histórico. A partir da sua trajetória e da trajetória de sua geração, a geração das diretas já, da luta contra a ditadura militar, a geração, inclusive, da qual faz parte a presidenta Dilma, eu pergunto, doutor Marcelo, no âmago do seu coração, o que mais lhe toca? O que mais lhe deixa chocado no pedido de impedimento da presidenta Dilma, ora em análise aqui no Senado Federal? Por fim, senhor presidente, duas perguntinhas ao doutor Geraldo Prado. Primeiro, doutor Geraldo, nós podemos julgar, com base em foro íntimo, como foi dito ontem aqui por um dos juristas, com base em opiniões pessoais. Segundo, mesmo não havendo sinais de dolo ou culpa da presidenta, o Senado pode afastá-la do poder com base em crise de popularidade e momento econômico desfavorável? Primeiro, o doutor Marcelo. Doutor Marcelo e 3 minutos. doutor Geraldo. Depois, doutor Geraldo, 3 minutos. Senhora senadora Fátima Bezerra, por quem aprendi a admirar e a respeitar pela fidelidade às convicções, pela simplicidade com que exerce um mandato tão excelso como é o de senador e pela opção que faz por aqueles que são mais vulneráveis, que são mais afastados da inclusão social. As palavras de Vossa Excelência me deixam realmente comovido. Esses momentos todos, o impeachment do Collor, em que nós caminhávamos em cima de um fio de navalha, né? Estávamos contestando o mandato de um presidente jovem, muito bem parecido, bom desempenho na televisão e legitimado por milhões de votos. De modo que não era uma tarefa fácil. Cada dia era o dia de uma dúvida e de uma vitória e de uma perspectiva que, afinal, foi bem sucedida. Naquela ocasião, senadora Fátima Bezerra, o Supremo Tribunal Federal consagrou e ainda hoje segue a ideia de que o processo de impeachment é jurídico-político. Jurídico porque se atém às formalidades e os princípios jurídicos. E o senador Ferraço, hoje pela manhã, disse muito bem, nós somos juízes. Neste momento, o Senado da República não está formado por parlamentares, simplesmente partidários desse ou daquele partido. O Senado da República está formado por juízes, ainda que sejam juízes que vão julgar quando for admitido, se for o processo do impeachment. Mas, desde já, Vossas Excelências são juízes. E, como tal, são juízes que têm que ter imparcialidade. A Justiça tem uma venda para não fazer acepção de pessoas. De modo que o Supremo Tribunal Federal afirma, e o presidente Lewandowski repetiu há pouco tempo, que
o exame da legalidade do impeachment, o exame das condições de ação são, sim, matéria que o Supremo Tribunal Federal pode apreciar e não é de hoje. De modo que se, ao fim desse processo de impeachment, por qualquer motivo, houver ferimento à legalidade, houver divergência entre a prova dos autos e aquilo que foi a decisão, como no tribunal do júri. Ninguém é mais soberano, professor Pedro Prado, professor Geraldo Prado, do que o tribunal do júri. Mas quantas vezes a decisão do júri é desfeita, é desconstruída, porque a decisão foi contra a prova dos autos. Vossas Excelências têm que ter essa convicção. A decisão de Vossas Excelências não pode ser contra a prova dos autos. Se for contra a prova dos autos, cabe sim controle de legalidade e de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E o que me choca, senadora, mais nesse episódio, o que mais me magoa é ver o apequenamento deste grande país, desta grande nação, que deveria ter todos os motivos para cada vez mais se tornar mais importante e mais prestigiada aos olhos do seu povo e aos olhos da situação e do concerto das nações, e que neste momento está sendo olhada, está sendo censurada, está sendo fiscalizada pelo testemunho de pouca grandeza que tem se repetido neste processo. E eu me refiro exatamente àquele circo de horrores, aquela coisa nefasta que foi para todo mundo a votação do impeachment na Câmara Federal. Mesmo aqueles amigos meus que são favoráveis, termino, presidente, que são favoráveis ao processo de impeachment, se envergonharam profundamente de ver como é que a Câmara Federal foi capaz de se apequenar naquele espetáculo que foi dado, infelizmente, para todo o país e para fora do país. Doutor Geraldo Prado, 3 minutos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora. Eu também tenho, pela senadora, uma profunda admiração pelo seu trabalho em seu estado. Eu tenho uma história de luta na magistratura pelo respeito aos direitos dos grupos sociais vulneráveis. Vejo na senhora um exemplo a seguir. Duas observações sobre as considerações da senadora. A primeira delas sobre foro íntimo, opinião pessoal para decidir. É claro que cada um de nós tem a sua opinião sobre tudo no mundo, mas no processo de impeachment há um marco jurídico definido pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez seja o único ponto em que eu e os autores da denúncia estamos de acordo, porque embora eles reclamem disso, na denúncia eles dizem que gostariam que houvesse uma ampliação da temática, etc. Eles reconhecem ao citar a decisão capitaneada pelo ministro Sepúlveda Pertence, que tem que obedecer aquele marco jurídico. E esse marco jurídico que define o que pode e o que não pode ser feito, senadora, ele não vem só da Constituição, ele vem também da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aparentemente, não se está tão preocupado, as pessoas não estão tão preocupadas com uma interferência ou com os reflexos disso para o âmbito da Corte Interamericana. A Corte Interamericana diz, processo de impeachment tem que ter estrutura acusatória, ele resulta na interrupção de um mandato presidencial legitimado pela vontade popular manifestada em sufrágio universal, não cabendo que seja instaurado com base em notícia-crime manifestamente improcedente. Aqui eu estou relendo também a referência a uma decisão proferida pelo ministro Lewandowski nessa associação, e deve garantir o contraditório, a produção das provas, separação das fases instrutórias de julgamento, separação do órgão de instrução e de decisão, conhecimento da acusação. Inevitavelmente... Obrigado, presidente. Inevitavelmente, a decisão tem que ser fundamentada. A única maneira de sabermos que a decisão não é um capricho, que ela não resulta de uma inimizade política, porque adversários políticos participam do jogo político. Não se pode converter o processo de impeachment em um instrumento que silencia a política.
que silencia a política. A única maneira de se garantir que o processo de impeachment seja um instrumento da política, que ele seja um instrumento do Estado de Direito, que ele seja um instrumento da democracia, é que sejam enunciadas as razões pelas quais cada senador, em cada uma das etapas do procedimento, opta por um caminho ou por outro. Porque não há a possibilidade de se optar por algum caminho fora do marco das duas acusações que estão aqui. Pode-se gostar do governo, pode-se desgostar do governo, com razão, sem razão. Isso só não pode fundamentar uma decisão de admissibilidade da acusação do impeachment. Perfeito? Eu espero ter respondido a Vossa Excelência. Vossa Excelência, senadora Fátima Bezerra, tem direito a 2 minutos para a réplica. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro, quero aqui mais uma vez ressaltar que fica muito claro, né, que a presidenta Dilma está sendo julgada por fatores como falta de popularidade, dificuldade de gestão no campo da economia, chamado conjunto da obra, né? Que, evidentemente, à luz do ordenamento jurídico, isso não pode ser classificado, ser caracterizado como crime de responsabilidade. Outro dado importante, já foi mencionado aqui, é que desde 2008 o mundo, todos nós sabemos, enfrenta uma crise econômica gravíssima. Dezenas de economias fortes do mundo acumulam déficit e têm taxas de desemprego crescentes. O Brasil não é uma ilha isolada dessa realidade de maneira nenhuma. A oposição derrotada nas urnas de 2014, tendo à frente o PSDB, inclusive tem uma imensa responsabilidade pela gravidade da crise que o Brasil vive hoje, pois privilegiou as chamadas pautas-bombas e prejudicou todas as tentativas do governo de enfrentar a crise econômica, quando apostou sempre no quanto pior, melhor, na ingovernabilidade, etc. Eu queria, senhor presidente, para terminar, pedir tanto ao doutor Ricardo Lodem que pudesse discorrer mais sobre o seguinte: os decretos por si só mexem na meta fiscal. A edição de decretos de suplementação orçamentária é condicionada à alteração prévia de meta fiscal. Diante de uma crise econômica internacional e de queda da arrecadação, o governo não estaria sendo negligente, doutor Ricardo, se deixasse de utilizar instrumentos como os decretos de suplementação orçamentária, quando estes não eram considerados irregulares pelo TCU e, portanto, deixasse de revisar a meta fiscal, como o fez através do PLN 5, aprovado por esta Casa em 2015, queria ainda também que os três pudessem discorrer. Se consumado um impeachment sem base legal, não estaria se criando um precedente perigoso para a estabilidade do nosso ordenamento jurídico e principalmente para a jovem democracia brasileira? Por fim, senhor presidente, eu gostaria mais uma vez aqui de parabenizar doutor Marcelo, doutor Geraldo, doutor Ricardo. Eu não tenho nenhuma dúvida, doutor Marcelo, que o Senado está diante de uma responsabilidade imensa. E, independente de divergências partidárias ou ideológicas, temos a obrigação, sobretudo, de fazer valer o Estado democrático de direito, de fazer valer a soberania do voto popular. Princípio fundamental do regime democrático. Não é por acaso que cresceu em todo o país o movimento de resistência contra essa tentativa de golpe. Porque, para além de governo A, B ou C, essa resistência cresceu em nome da democracia, cresceu em nome da soberania popular. Por isso que eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, a história não vai perdoar de maneira nenhuma aqueles que venham a colocar sua digital nesta fraude jurídica e nesta farsa política. Quem Vossa Excelência quer que faça a tréplica de 2 minutos? Eu quero aos três. Eu dirigi umas perguntas ao doutor Ricardo. A tréplica é um só que responde. Vossa Excelência escolhe aí. Então, só pode ser... Quantos minutos, senhor presidente? 2 minutos. Só para um? Pode ser 2, por cada um com 1 minuto. Então, eu gostaria que pudesse, doutor Ricardo, aí, dividir com os três. 1 minuto para cada um. Obrigado, presidente. Doutor Lavaneri. Quer começar, doutor Marcelo? Excelentíssima senadora Fátima, 1 minuto para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência resgata
a dignidade, resgata, prestigia e engrandece esta casa. A intervenção de Vossa Excelência é de uma forma que nós que não somos os representantes do povo brasileiro, que não somos parlamentares, nos orgulhamos de ver pessoas como a sua nesta situação e trazendo a sua honestidade, a sua sinceridade transparente para todos nós. A esperança é uma criança, já dizia Charles Péguy. A fé é uma senhora de idade, a caridade é uma senhora de meia idade, mas a esperança é uma menina travessa, uma menina que nós temos que perseguir porque ela corre na nossa frente. E é exatamente por estar à nossa frente que nós temos que ir atrás, mantendo a nossa esperança. Nós vamos manter a nossa esperança, senadora Fátima. Senadora Jovem. Obrigado, presidente. Quero agradecer a pergunta da senadora Fátima Bezerra, que me dá a oportunidade de explicar por que os decretos que abrem crédito suplementar não têm o condão de comprometer a meta primária. Na verdade, esses decretos, eles modificam dotações orçamentárias, o que não significa autorização para gastar. Então, não há nexo de causalidade entre esses decretos e o cumprimento da meta fiscal. Isso independentemente do PLN número 5. São, na verdade, situações que se mostram em dois planos diferentes. O decreto de abertura de crédito suplementar está no plano do planejamento orçamentário, ou seja, daquilo que se prevê hoje para o ano subsequente. E essa realidade nem sempre é verificada. Por que essa realidade nem sempre é verificada? Porque depende da arrecadação. E a arrecadação está diretamente ligada ao desempenho econômico. Enquanto isso, os decretos de contingenciamento são um instrumento para conter o gasto. Portanto, não há esse nexo de causalidade. Agora, é preciso lembrar, senadora Fátima, que a mudança da meta é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode modificar essa meta. Enquanto o Congresso Nacional, mesmo diante de uma realidade econômica que não se apresentou, deixa de modificar a meta, está, na verdade, paralisando todos os órgãos do governo federal. Doutor Prado, 1 minuto. Muito rapidamente, senadora. Muito rapidamente, senadora. Cada senador, cada senadora que está aqui tem a legitimidade assegurada pelos votos que os trouxeram para esta casa. Isso é indiscutível e é uma legitimidade que é incontestável para o exercício de todas as funções, para o exercício das funções aqui na comissão e depois no plenário. Só que, quando se converte o Senado em um juízo político, para além desta legitimidade, porque só os senhores podem julgar, só os senhores e as senhoras podem julgar, ninguém pode julgar no lugar dos senhores e das senhoras. O presidente do Supremo Tribunal Federal irá, se for admitida a acusação, precisa de outra fase, mas julgamento é dos senhores e das senhoras, a legitimidade é dos senhores e das senhoras, mas a legitimidade que vem para o juízo político vem com a motivação da decisão que for proferida, tanto nesse primeiro momento, como na eventualidade de admitida a acusação, num segundo momento. Isso é inevitável, é a prestação de contas. Por quê? Porque em um juízo político dessa natureza, como em outros com a mesma característica, quem está sendo julgado traz consigo também uma legitimação equivalente à legitimação de Vossas Excelências. Um julgamento que suspenda o exercício da presidência da República pela presidente e que depois, eventualmente, interrompa em caráter definitivo a presidência, é um julgamento de uma penetração extraordinária. Portanto, há necessidade de quem julga explicar a quem legitimou cada um dos senhores e das senhoras, a quem legitimou o presidente da República, por que o faz. E nesse ponto que parece que é o nosso busilis. O porquê o faz, na minha opinião, só nos termos do processo de crime de responsabilidade. Muito